Welcome to the World United. Welcome to the World United. Tish On é professora espiritual de autoconhecimento e orientação sobre meditação não dual. E ela estará apresentando para a gente o tema Amor e Liberdade é sua real natureza. Seja muito bem-vinda, Tish On. Só um minutinho que eu preciso fechar agora. Oh, beleza, peraí só um minutinho que vocês não estão ouvindo ainda. É que ela começa falando assim, eu vim contar uma história. Então, peraí, deixa eu botar aqui. Agora sim. De liberdade e de amor. Eu vim contar uma história. É uma história de liberdade e de amor. É a sua história. E ela tem que começar em algum lugar e de algum jeito. Então ela vai começar bem agora. E ela se dá num cenário que você não precisa fechar os olhos para imaginar. Mas é de olhos abertos, olhando à sua volta, que você vai ver o cenário da nossa história. Os sons que estiverem acontecendo agora, eles criam um ambiente da história. Os objetos, com suas cores, tão familiares ou tão estranhos. Esse é o cenário da nossa história. A luz, as paredes, as plantas, as cores e formas. A temperatura do ambiente, você sabe direitinho como é a temperatura do ambiente da nossa história. É exatamente essa como está agora. Nesse cenário, tem nosso personagem principal, que está aí, recostado, sentado. Como está o personagem principal agora? Para um pouquinho e sente como está o corpo, a respiração. Veja se esse personagem, ele está distraído ou ele está atento. Veja a roda de pensamentos que gira dentro desse personagem. Veja se tem uma curiosidade, se esse personagem gosta de histórias, se ele é bem-humorado, se ele está mal-humorado. Esse é o personagem da história nesse cenário. É a sua história. Nosso personagem dessa história, ele vai partir para uma grande aventura, para a maior aventura que um ser humano pode viver. O personagem, ele agora para um pouquinho para olhar a impermanência do cenário à volta dele, para olhar como que o cenário, os sentidos que reconhecem o cenário, são uma totalidade que não dá para separar. Cada som escutado, cada cor percebida, a visão e a audição
estão juntas, surgem juntas. E nessa aventura de perceber, afinal de contas, como é que funciona esse mundo, como é que funciona o cenário, o personagem e essa existência. Essa é a aventura do personagem. Ele não se interessa mais em atravessar mundos, em adquirir um catálogo de paisagens. Ele também não se interessa mais por esse fluxo sempre imutável de sensações impermanentes, de emoções que surgem e se vão. E ele também já não se interessa mais por esses nomes, conceitos que viram julgamentos, que atravessam a mente o tempo todo, como que puxando a atenção para o discurso, para as fantasias, para as ideias. Mas esse personagem agora vai viver a grande aventura de mergulhar na consciência presente. Essa eterna consciência presente. E o personagem escuta essa expressão, a eterna consciência presente. Como a história descreve a sua história, é hora de parar um pouquinho para compreender essas palavras. Aqui tem que se entender que eterno não é algo muito longo no tempo, não, não, não. Eterno é isso que não é tocado pelo tempo. Eterno é isso que está sempre presente. Em todas as circunstâncias que a gente percebe no tempo. Eterno é como um espaço sem bordas, aonde todos os movimentos surgem e se vão. O eterno é o intocado. O mergulho na eterna consciência presente é esse dar-se conta de um senso de ser que reconhece-se a si mesmo, não mais agora ligado aos sensos de percepção, que percebem sons que se vão e agora percebem outros sons. Nem é um senso de pensar que traz ideias fantásticas que também passam, e depois surgem outras ideias simples, medíocres, neutras, que também passam. Mas essa aventura que leva o personagem à fonte do próprio ser. Essa aventura se faz com o conhecimento, com a consciência de que o cenário, as experiências ligadas ao mundo, vêm sempre pelas percepções, e as percepções estão sempre mudando. Esse lugar que você se encontra agora já vai embora e já surge um outro, ainda que de uma forma mais grosseira. A cadeira é a mesma, as paredes são as mesmas, mas agora a luz já mudou um pouquinho e a minha percepção de um brilho na almofada se faz diferente, e a percepção
nesse fluxo mutável, anuncia o imutável, anuncia o ser, presença, consciência. E os pensamentos e a própria forma de pensar e escutar essa história e ir mergulhando na forma de pensamento que acompanha a história, que contempla, questiona. Essa própria mente, também vista em suas mudanças, ora atenta, ora distraída, ora trazendo uma sensação de encantamento, ora trazendo uma sensação de dúvida. Essa mente que muda como o vento que passa, que pula feito um macaco de galho em galho. Ela também, como algo que surge no mundo do tempo e do espaço, surge anunciando o brilho do ser, presença, consciência. Disso que eu ainda não sei direito o que é, mas já se anuncia como sendo o que realmente é intocado pelas mudanças, o que realmente sempre está presente, o que realmente ilumina tudo que surge no fluxo da experiência e que o personagem, com sua história, seus cenários, são como um filme projetado nisso que é sua real natureza, já agora intuída, percebida, como uma essência sempre presente, chamada de essência, de ser, de pura consciência. Agora nosso personagem, mergulhando na investigação mais fantástica, começa a encontrar o verdadeiro tesouro. O tesouro que não pode ser corroído pelo tempo. O tesouro que está imune às mudanças. O tesouro que na verdade nunca nasceu, nunca vai se desfazer. E que é quem realmente você é, a sua real natureza. A historinha do personagem se dissolve na eterna presença e colocando as coisas no seu lugar, colocando no tempo aquilo que é do tempo, na consciência, ser, aquilo que é da consciência e do ser, pode-se ter a verdadeira descoberta de que nenhuma imagem te define, nenhuma limitação te coloca uma identidade finita, mas que a miríade de formas, experiências, circunstâncias que surgem e se vão, são o anúncio do ser, são o anúncio da sua real natureza intocada. E ao reconhecer-se infinitude, presença, consciência, os jogos dos personagens que eram limitados pelo tempo, pela materialidade, que eram limitados pelas emoções, sentimentos, desejos e medos,
se desfazem no brilho abençoado da infinitude que você é. Essa é a breve história que, como toda boa história, como toda história espiritual, ela pode ter a capacidade para mentes prontas, corações abertos, de realizar uma verdadeira transmutação, uma verdadeira transfiguração, onde a tua face não tem mais forma, onde todas as formas surgem na sua face infinita. Uma verdadeira transmutação nos apegos a uma identidade ligada a um personagem de corpo, nome, tendências de emoções. Nada disso mais restringe a infinitude criativa e aberta que é quem você é. Essa história não tem fim. É a sua história, livre, sem limites. É a sua história de, na infinitude, reconhecer que todas as formas são a face manifesta do imanifesto e, portanto, um amor infinito por todas as formas que surgem através desse olhar infinito. Eis a sua real identidade. Eis a sua história.